Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar nossa matéria, tá? Lá na página 171, tá? Peguem lá o livro, coloquem na página 171 pra gente começar. Então, hoje a nossa matéria é congruência de triângulos. O que é congruência? Congruência significa igual. Então, hoje nós vamos falar de triângulos iguais. Então, lá no livro de vocês, no primeiro balãozinho, está escrito lá, ó. 2 triângulos são denominados congruentes se possuem 3 lados e 3 ângulos congruentes. Ou seja, se eles possuem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Então, ó, esse triângulo é igual a esse triângulo. Por que eles são iguais? Porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Por que eles também são iguais? Porque, ó, esse ângulo igual a esse igual a esse, e esse igual a esse. Então, nesse caso, eles são congruentes. Tranquilo? A partir daí, nós temos os casos de congruência, tá? O primeiro caso é o caso lado, ângulo e lado. Lembrando que nós vimos isso aqui ano passado, tá? Lado, ângulo e lado. É o caso LAL. E como é que a gente vai fazer isso, ó? Como é que a gente identifica, ó? Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Então, esse aqui é o primeiro caso. Se eu pergunto em que caso esses triângulos são congruentes, eles são congruentes em lado, ângulo e lado, ó. Lado, ângulo e lado. O segundo caso. Nosso segundo caso de congruência é o LLL, que é lado, lado e lado. Então, ó, lado, lado e lado. Lado, lado e lado. Então, se tem uma alternativa dessa, uma questão, perdão, dessa daqui no exercício, pergunta, indique o caso de congruência. Então, vocês teriam que classificar isso aqui como lado, lado e lado. Ele só está marcando os lados, ele não tem nenhum ângulo, tá vendo? Então, por isso, o caso LLL. Agora, nós vamos ao terceiro caso. Tudo no livro de vocês, tá? O terceiro caso é o caso ALA, que é ângulo, lado e ângulo. Como é que funcionaria, ó? Triângulo, um outro triângulo e, ó, ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Vocês estão vendo? Ó, eu troquei o lado, mas o caso de congruência é o mesmo. Ângulo, lado e ângulo, lado e ângulo. Eu só troquei, mas o caso é o mesmo. E o último caso nós temos o caso LLA, que é lado, lado e ângulo. E aqui, ó,
vai ficar, ó, lado, lado e ângulo. Lado, lado e ângulo. Tranquilo até aí? Depois dos casos de congruência, nós vamos seguir para a página 174. E lá vem escrito assim, ó, propriedade de quadriláteros. Observando o quadrado, um quadrilátero que possui todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes a 90 graus, temos as seguintes propriedades aplicadas a ele. Então, dentro de um quadrilátero, tá? Nós temos a primeira propriedade. Todas as diagonais são iguais. Então, vamos lá, vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, ó, dentro de um quadrilátero, todas as diagonais são iguais, ó. Então, essa diagonal aqui vai ser igual a essa diagonal aqui. Ok? A primeira propriedade. A segunda propriedade diz: as diagonais são ortogais. O que é isso? São inclinadas. Não são em pés. Por quê? Porque eu não tenho nenhum vértice aqui para traçar uma reta ou na horizontal ou na vertical. Então, elas são ortogonais. São em forma de X. E as diagonais são o eixo de simetria. O que é simetria? Se eu dividir essa figura ao meio, um lado tem que ser igual ao outro. Então, ó, se eu traçar essa diagonal aqui, esse lado de cima tem que ser igual ao lado de baixo. Então, a diagonal torna esse quadrilátero simétrico, tanto a parte superior quanto a parte inferior. Aí nós temos aí, ó, uma figura para demonstrar o que eu já demonstrei aqui para vocês. Tá ok? Então essa foi a nossa matéria de congruência. Agora nós vamos resolver os exercícios da página 175. Tá bom? Beijos!